Últimas notícias do São Paulo, vou te contar sobre o atacante que foi oferecido ao São Paulo, responder esse imbróglio em relação à contratação do Mailton e também Juan, lembra dele? Vai render ali uma boladinha aos cofres do São Paulo Futebol Clube. Bora falar sobre São Paulo Futebol Clube? Giro de notícias sobre o tricolor paulista. Além do transfer ban, que já foi solucionado, né? O São Paulo já resolveu toda essa questão. O São Paulo está buscando o centroavante no mercado e viu recentemente também o zagueiro Juan Tressoldi, que jogou no São Paulo recentemente, né? Inclusive era do interesse do São Paulo a sua contratação. Ele acabou fechando com o Atlético Mineiro, já foi anunciado e já vai começar ali os trabalhos como novo reforço do Atlético Mineiro. O São Paulo também divulgou uma nota, né, para a imprensa, uma nota pública, sendo favorável ali à mudança do calendário do futebol brasileiro. Para quem está perdido, a CBF definiu no último final de semana pela antecipação do término do Brasileirão. Antes, o Brasileirão terminaria no dia 21 de dezembro. Como o Flamengo, Palmeiras e São Paulo não estão mais na Copa do Brasil, a CBF inverteu. Os jogos que seriam ali as datas da Copa do Brasil foram para o final do ano, e aí com isso conseguiram a antecipação do Brasileirão para o dia 7 de dezembro, e aí caso uma dessas três equipes conquiste o título da Libertadores, eles poderiam ir tranquilamente para o Mundial de Clubes. Por exemplo, né, no calendário anterior, na rodada que poderia, né, e que vai ter, por exemplo, o campeão da Copa Libertadores da América, vai ter rodada no Brasileiro. São Paulo jogaria no Brasileiro no dia 10 de dezembro. Então, por conta disso, a CBF decidiu antecipar e aí o São Paulo se mostrou favorável. São Paulo gostou do calendário novo, o Palmeiras também gostou. Já o Flamengo está sendo bem contrário a toda essa situação. Então, bora ficar de olho aí nessa situação para ver se vai ter mais desdobramentos, né? A gente tem também o Júlio Casares fazendo uma publicação nas suas redes sociais, afirmando ali que foi um erro de interpretação essa questão do transfer ban ali em relação ao parcelamento do Bobadilha, mas que já está tudo mais ou menos muito bem acertado. Nesta terça-feira o São Paulo também vai trabalhar, vai ter ali alguns dias ali, aliás, nessa semana já vai começar a trabalhar e aí vivemos a expectativa de na partida contra o Cruzeiro termos o Wendel e a Arboleda disponíveis para pegar o Cabuloso no fim de semana. Aproveite para você se tornar membro deste canal para você ter conteúdo exclusivo. Além de todas essas notícias que a gente trouxe aqui no canal, que a gente vai conversar, os membros souberam com exclusividade antes de todo mundo, além das nossas participações nas lives de pré e pós-jogo também. Nosso grupo do WhatsApp lá tá bombando, tá bem legal. Dá as boas-vindas pro Vitor Hugo, ele foi o novo integrante ali do nosso grupo, vou mandar um abraço para ele, seja muito bem-vindo aí, Vitor Hugo. Bora agora sim trazer os temas principais aqui do vídeo de hoje, né? Lautaro Dias foi oferecido ao São Paulo Futebol Clube. Então, Lautaro Dias foi oferecido ao São Paulo, para quem não se recorda, é o jogador que atualmente está no Cruzeiro, um atacante que pode atuar tanto como primeiro atacante como o segundo atacante, também atuando pelas beiradas do campo. O nome não é estranho, ele foi aquele vilão ali na final da Copa Sul-Americana, quando ele fez ali o gol e foi um dos grandes destaques quando o São Paulo perdeu o título para o Independente Del Valle. Depois, né, da sua participação no Independente Del Valle, foi contratado pelo Cruzeiro, não conseguiu ali ter muita minutagem com o Cruzeiro e às vezes que teve espaço não conseguiu corresponder. Ele está praticamente fora ali dos planos do técnico Leonardo Jardim. Atualmente ele tem 6 jogos no Campeonato Brasileiro, então ele poderia jogar a competição por qualquer outro clube e também pode jogar a Libertadores, até porque o Cruzeiro não estava na competição. Então, as duas competições que o São Paulo tem hoje, o Lautaro Dias poderia jogar. Do que a gente consegue de informação. Alguns representantes, intermediários ofereceram o nome ao São Paulo. Do que a gente soube do lado do São Paulo, eles ainda não tomaram nenhum tipo de decisão, até porque a segunda-feira foi bem corrida para resolver essas questões do transfer ban. Foram vários nomes de centroavantes oferecidos, o São Paulo ainda não parou para analisar alguns nomes. Mas o Lautaro Dias, o São Paulo vai dar uma analisada depois para ver se realmente qual que seria a viabilidade, né? Ainda é algo inicial, o São Paulo ainda vai entender as condições, vai ver se o Cruzeiro libera e a gente já vai trazer um pouco do lado do Cruzeiro, vai entender se o salário é dentro da realidade, enfim, o São Paulo ainda vai analisar essa situação, mas o nome a gente soube que foi oferecido sim, e aí pode se tornar uma oportunidade, até o lado do jogador quer muito fazer esse negócio, porque o Lautaro Dias, ele tá no Cruzeiro, só que o Cruzeiro não tá aproveitando o atleta, o Leonardo Jardim não aproveita e também ele já recebeu diversas outras propostas e o Cruzeiro não liberou.
O Internacional, o Sport, o Ceará foram equipes que chegaram ao Cruzeiro pedindo um empréstimo do jogador, só que o Cruzeiro estava numa situação de que, ó, Lautaro, ou Lautaro, você não está nos planos, mas eu só quero que você saia por uma venda. E aí o Cruzeiro estava pedindo 16 milhões de reais pela venda do jogador. Só que os clubes em questão não queriam pagar essa quantia, então aí os negócios acabaram não acontecendo. Só que aí agora há uma esperança, porque é a última semana de janela. Então é ou o Cruzeiro, ou você fica aí com esse cara aí encostado, não vai jogar, você vai perder grana, ou, por exemplo, você empresta ao São Paulo nesses próximos 4 meses, ele pode jogar uma Libertadores da América, podendo, quem sabe, se tornar titular. E aí depois, né, ele pode se valorizar, quem sabe jogando no São Paulo, tendo mais espaço no São Paulo do que ele tem hoje no Cruzeiro, e aí depois, no final do ano, você pode conquistar uma venda, o próprio São Paulo pode tentar alguma forma de comprar. Então é mais ou menos nesse poder de convencimento que o staff tentaria convencer o Cruzeiro a fazer uma liberação ao São Paulo, caso o São Paulo tenha um interesse no atleta. Mas aí eu deixo já essa questão para você. Você gostaria do Lautaro Dias como jogador do São Paulo para a vaga do André Silva? O André Silva que vai ficar de fora aí de 2 a 6 meses, vai depender ainda nessa terça-feira se o Correia vai optar pelo tratamento conservador ou pela cirurgia. Mas o Lautaro Dias, você gosta? Quero muito saber a sua opinião aqui nos comentários. E essa situação do Mailton, né, em melô, em trave, como é que tá essa situação? Eu vou te explicar em detalhes. O que acontece, e vou te trazer primeiro como é que funciona essa operação e o porquê ela está travada neste momento, mas existe uma noção ali do São Paulo que isso vai acontecer em breve, vai destravar, é só um entrave momentâneo. O Mailton, ele pertence ao Metalist, mas está emprestado à Chapecoense. Então qual que é o trâmite que tem que acontecer? O contrato de empréstimo dele com a Chape tem que ser quebrado. Esse contrato de empréstimo sendo quebrado, ele volta para o Metalist para depois ser repassado ao São Paulo em definitivo. Só que nesse trâmite dele rescindir com a Chape e voltar para o Metalist é um entrave, porque o Metalist está com um transfer ban. O Metalist tinha 7 transfer bans ali de equipes, o São Paulo retirou, ele tem mais 6. E aí, quando você tem esse transfer ban, você não pode inscrever nenhum atleta, você não pode, mesmo que ele volta e tal, se o cara volta, ele não pode jogar, ele não pode ser inscrito. Não é nem você que não pode contratar novos jogadores, você não pode inscrever novos atletas. Então tem esse entrave, e aí vem a alegação do São Paulo, do Metalist, junto à FIFA, de que não é que ele vai voltar aqui pro Metalist porque ele vai jogar no Metalist para ser inscrito, é para ele fazer uma outra transferência, justamente para tirar o transfer ban. Então a tendência é do Metalist conseguir uma liberação ali, um ofício especial da FIFA, e isso já aconteceu em diversas outras equipes, tá? É algo natural que a FIFA entende esse caso como algo específico e vai liberar o Mailton. Só que aí, né, até, por exemplo, saiu o transfer ban do São Paulo, até a FIFA também definir essa questão do Metalist, pode durar ali alguns dias, mas a expectativa do São Paulo é de tudo ser definido ainda nesta semana. Então, com esse aval especial da FIFA, o Metalist pode inscrever o Mailton, pode rescindir o contrato, e aí ele vem para o São Paulo também resolvendo a sua questão do transfer ban, já pagou os 300 mil dólares que devia ali ao Cerro Porteño, então aí logo logo também o São Paulo vai ter o seu nome retirado ali do transfer ban da FIFA e vai poder inscrever também o Mailton. Então é por isso ainda que não houve o anúncio, é por isso ainda que o São Paulo não conseguiu regularizar o atleta também, é por conta dessa documentação que falta aí da FIFA referente a essa questão do Metalist, que deve acontecer aí nesta semana, tá? É as questões do transfer ban, essas partes burocráticas ali, mas o Mailton tá empolgadíssimo em jogar no São Paulo, já tá ambientado, já tá com o grupo, já tá treinando normalmente, então é um atleta que tá muito animado. É só realmente uma questão burocrática, é só uma questão chata para ser resolvida, mas o São Paulo entende que nessa semana já deve conseguir ali essa liberação, tá bom? Quer comida afetiva com qualidade e preço justo? Mandaká, a parceira aqui do nosso canal, Mandaká Marmitas. Aqui embaixo na descrição tem um link para você realizar o seu pedido. Marmitas, sucos, doces, salgados, você vai gostar bastante. É aquela comida que dá água na boca. Eu te convido, se você olhar as marmitas, eu duvido que você não saia com a sua compra garantida. E o melhor, tem o meu cupom de desconto, Alexander, para você realizar a sua compra e você ganhar R$40 de desconto a partir das compras a R$150. Então não perca tempo, vem aqui com a Mandaká que eu confio. Bora fechar o vídeo de hoje, né?
Juan Santos, lembra dele? Atacante revelado nas categorias de base do São Paulo, chegou a ter um espaço ali com o Dorival Júnior e também, aliás, já com o Rogério Ceni, né, e depois com o Dorival Júnior e também com o Zubeldia. Ele saiu do São Paulo na temporada passada, foi vendido, né, antecipou ali o contrato dele com o São Paulo em 6 meses, foi vendido ao Southampton, e ele estava emprestado por 2 temporadas ao Gostep. Só que já na primeira temporada ele conseguiu um grande destaque lá no Gostep, a equipe gostou muito, e aí nessa segunda-feira o Gostep conseguiu a compra em definitivo do Juan. Agora o novo contrato dele vai até 2029, ele é um atleta definitivo do Gostep. Ainda a gente conversou até com o staff do jogador para entender ali alguns valores, ele ainda não nos passou ali em detalhes toda essa operação. Mas aí o São Paulo tem um mecanismo de solidariedade da FIFA, que aí vai fazer com que o São Paulo ganhe uma graninha ali. Não deve ser muito, acho muito difícil que o Gostep tenha pagado uma grande grana, uma bagatela ali junto ao Southampton para conseguir essa contratação em definitivo, mas vai ser uma graninha que vai entrar nos cofres do São Paulo aí nos próximos dias, quem sabe. O São Paulo tem um percentualzinho ali referente a essa negociação, é esse percentual. O Juan passou muitos anos ali com o São Paulo Futebol Clube nas categorias de base, então o São Paulo também deve ganhar uma graninha aí. O Juan que tem tido sucesso lá na Turquia, né, ajudando com participações em gols, com assistências, fazendo o Gostep também comprá-lo em definitivo. Ele tem atuado numa função como um segundo atacante, né, uma função até parecida com o Luciano, por exemplo, hoje no São Paulo. Ele joga como uma dupla de ataque ali, tem conseguindo bons números ali, tá feliz também lá na Turquia. Então o Juan que vai continuar aí a sua trajetória nos próximos anos como um atleta do Gostep e vai garantir uma graninha ali para o São Paulo Futebol Clube. Você lembra do Juan? Gostava dele? Era um nome que a torcida tinha sentimentos conflitantes. Mais tarde, a partir das 7 horas, estarei ao vivo aqui com o Lídio Teixeira para a gente trazer ainda mais informações, mais repercussão aí sobre as informações do São Paulo. Conto com a sua audiência. Deixe seu like, seu hype, inscreva-se no canal e se torne membro. Estou esperando você lá no nosso grupo. Um abraço para todo mundo, até a próxima. Boa terça-feira, tchau!